O pacto profético, o acordo de paz que pode mudar o destino do mundo. O início de um silêncio profético. Nos últimos dias, manchetes começaram a circular pelo mundo com uma notícia que muitos julgavam impossível. Israel e o grupo Hamas chegaram a um cessar-fogo histórico. As imagens mostravam prisioneiros sendo libertos, tanques recuando e multidões comemorando o que parecia o início de uma nova era de esperança no Oriente Médio. Presidentes, reis e diplomatas celebraram o acordo, chamando-o de um milagre político. Mas para quem conhece as Escrituras, sabe que quando a terra fala de paz, o céu fala de profecia. O que o mundo interpreta como um simples tratado político, a Bíblia descreve como o início de uma contagem regressiva profética. Mais de 2.500 anos atrás, o profeta Daniel escreveu sobre um acordo misterioso que seria firmado entre muitas nações, um pacto confirmado com muitos, que marcaria o começo do fim. Naquele tempo, Daniel não falava apenas de política, ele falava de destino. Hoje, o que está diante dos nossos olhos pode não ser apenas o resultado de negociações diplomáticas, mas o cumprimento exato de uma profecia antiga. Um tratado de paz sustentado por potências mundiais, unindo líderes que jamais dividiram a mesma mesa. Essa união repentina, essa busca global por estabilidade, pode ser o primeiro movimento de algo muito maior. O início daquilo que Daniel viu em visão, o prelúdio dos últimos 7 anos da história humana como a conhecemos. Jesus, séculos depois, confirmou o que Daniel havia profetizado. Em Mateus 24, ele apontou para a figueira, símbolo de Israel, dizendo: "Aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo." Em outras palavras, quando Israel se mover, o relógio de Deus volta a funcionar. Cada tratado, cada conflito, cada tentativa de paz naquele pequeno pedaço de terra ecoa nos céus como uma trombeta espiritual. Israel é o ponteiro principal do relógio profético, e quando a figueira começa a balançar, é sinal de que o tempo está se movendo novamente. E hoje, ela está tremendo como há muito não se via. O cenário mundial e a aliança dos poderosos. Por trás das manchetes de jornais e pronunciamentos oficiais, há algo mais profundo acontecendo. Um tecido de alianças globais está sendo costurado, e Israel está bem no centro dessa trama. Os Estados Unidos lideram as conversas, enquanto Egito e Catar agem como mediadores silenciosos. A Arábia Saudita, antes resistente, começa a estender a mão em busca de reconhecimento e estabilidade. Turquia e Jordânia oferecem apoio religioso e diplomático, e a União Europeia surge como financiadora da reconstrução. 7 centros de poder, cada um com sua motivação, cada um com sua agenda, mas todos convergindo em torno de uma só causa: a paz em Israel. Nunca antes na história moderna tantas nações poderosas se uniram em torno de um único pacto no Oriente Médio. E é exatamente isso que desperta a atenção dos estudiosos da profecia. Daniel escreveu: "Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana", uma expressão profética que simboliza 7 anos. Não se trata da criação de um novo tratado, mas da confirmação e fortalecimento de um já existente. Na língua hebraica original, a palavra usada para confirmar é gabar, que significa tornar forte, reforçar, dar autoridade a algo que já existe. Daniel, portanto, não viu o nascimento de uma paz inédita, mas o renascimento e fortalecimento de um acordo anterior que ganharia poder e relevância global. E é aqui que o passado recente entra em cena. Em 2020, o mundo testemunhou a assinatura dos Acordos de Abraão, uma série de pactos de paz entre Israel e várias nações árabes. Esses acordos quebraram séculos de hostilidade e estabeleceram uma base de cooperação nunca antes vista.
Sob uma fachada de diplomacia, escondia-se algo muito mais profundo, um movimento espiritual, uma tentativa humana de unificar fé e política sob o nome de Abraão, o patriarca comum de judeus, cristãos e muçulmanos. Naquela época, poucos perceberam o peso profético daquilo. Hoje, ao vermos um novo cessar-fogo sendo confirmado e ampliado, com os mesmos países envolvidos, percebemos algo inquietante. O pacto está sendo reforçado. Os mesmos atores, o mesmo espírito de união e a mesma promessa de uma paz duradoura. Será este o momento que Daniel viu em visão? Estaremos diante da aliança que aciona novamente o relógio profético de Deus? Se for, então o que estamos presenciando não é apenas diplomacia, é destino em movimento. O templo, o altar e o próximo capítulo da profecia. A profecia de Daniel, porém, não termina na assinatura de um pacto. Ela revela um ponto de ruptura. O texto diz: "E na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta." Isso significa que 3 anos e meio após o início do acordo, algo drástico acontecerá. O líder que confirmará o pacto quebrará sua palavra, interromperá o culto judaico e trará uma grande tribulação sobre a terra. Mas há um detalhe importante aqui. Para que sacrifícios possam ser interrompidos, eles precisam começar novamente. Isso implica na reconstrução do templo em Jerusalém, algo que o mundo ainda não viu, mas que em Israel já vem sendo preparado em silêncio. O Instituto do Templo em Jerusalém há décadas vem confeccionando os utensílios sagrados, as vestes sacerdotais, o candelabro de ouro e treinando descendentes da linhagem sacerdotal para oficiar os rituais. Tudo está pronto. Falta apenas uma coisa: autorização para reconstruir o templo no Monte Moriá, o local mais disputado do planeta. Esse é o ponto mais sensível de toda a profecia. O Monte do Templo é administrado pela Jordânia, e qualquer tentativa de construir ali seria suficiente para acender um conflito mundial. No entanto, novas vozes estão surgindo, vozes vindas do próprio mundo árabe. Líderes, incluindo o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, têm sinalizado que poderiam apoiar a reconstrução de um templo judeu em troca de um acordo de paz permanente. Imagine isso: as nações que antes juraram destruir Israel, agora oferecendo permissão para que ele reconstrua o santuário mais sagrado de sua fé. Se isso acontecer, será o próximo grande marco da profecia. Porque quando o altar voltar a queimar em Jerusalém, a contagem regressiva para o fim começará. O pacto será o gatilho, mas o altar reacendido será o relógio profético voltando a marcar o tempo. A ascensão de um líder mundial. Toda profecia tem um ponto de convergência. E segundo Daniel e o livro do Apocalipse, o pacto de paz será o palco onde um líder mundial surgirá com uma autoridade jamais vista. Ele será carismático, sábio em aparência, um pacificador que falará em nome da humanidade e será recebido como o homem que finalmente trouxe estabilidade à terra. Este homem, porém, não será movido pelo Espírito de Deus, mas pelo espírito do engano. Ele surgirá como solução, mas seu propósito será domínio. A Bíblia o chama de o homem do pecado, o filho da perdição e a besta que sobe do mar. Ele representará uma união política, econômica e religiosa. O mundo, cansado de guerras e colapsos financeiros, o verá como um salvador. Suas palavras parecerão equilibradas, sua diplomacia será elogiada e sua imagem será construída como a de um novo Messias político. Muitos o seguirão, acreditando que ele é a resposta às orações por paz. Mas o que poucos perceberão é que ele confirmará o pacto para se posicionar como centro do poder global. No meio da aparente paz, ele controlará mercados, alianças e religiões. Criará um sistema econômico universal, onde ninguém poderá comprar ou vender sem a sua marca. Essa marca, descrita em Apocalipse 13,
simboliza lealdade total a ele. Será um sistema digital, financeiro e espiritual, projetado para substituir a fé em Deus por dependência ao sistema. O mundo chamará isso de progresso, mas o céu o verá como idolatria. E assim, a falsa paz se tornará uma prisão dourada. O mundo celebrará a união, enquanto o espírito do engano tomará forma. Daniel viu esse tempo como uma era de grande inteligência e tecnologia, mas também de grande escuridão espiritual. O líder que trará paz será o mesmo que mais tarde profanará o templo e se colocará como Deus diante das nações. O engano que virá sobre as nações. Jesus alertou que nos últimos dias surgiriam falsos profetas e falsos cristos, realizando sinais e prodígios tão convincentes que até os escolhidos poderiam ser enganados. E é exatamente isso que acontecerá após a confirmação do pacto. O mundo será envolvido em um espírito de engano coletivo. Milagres falsos serão exibidos, e a ciência, a tecnologia e a religião parecerão caminhar juntas em perfeita harmonia. Serão criadas narrativas que unem todas as fés em um único propósito: adorar o homem que trouxe paz. Os meios de comunicação amplificarão sua imagem. As redes sociais o transformarão em ídolo e seus discursos serão transmitidos globalmente com o apoio de líderes e influenciadores. As pessoas o verão como a prova de que o ser humano finalmente superou a religião e alcançou a iluminação global. Mas por trás dessa fachada, o espírito do anticristo estará operando, removendo os fundamentos da fé e substituindo a verdade pela ilusão. É o mesmo padrão visto desde o Éden, o mesmo engano que seduziu Eva com a promessa de ser como Deus. Agora, o mesmo veneno será oferecido em escala mundial. E enquanto o mundo festeja, os verdadeiros filhos de Deus sentirão um peso em seus espíritos, um chamado para discernir os tempos e se preparar para a perseguição que virá. O ponto de ruptura, a profanação do templo. 3 anos e meio após a assinatura do pacto, o mundo verá o verdadeiro rosto daquele líder. Ele romperá o acordo, invadirá Jerusalém e colocará sua imagem dentro do templo reconstruído. Esse ato é chamado na Bíblia de a abominação da desolação. Jesus mencionou esse evento em Mateus 24:15, dizendo: "Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Esse será o sinal mais claro de que o tempo acabou. Ele se sentará no templo, proclamando-se Deus, exigindo adoração universal. As nações se curvarão diante dele, e aqueles que recusarem serão perseguidos. Esse momento marcará o início da grande tribulação, um período de dor, fome, desastres e perseguição espiritual jamais visto na história. O chamado dos escolhidos. Enquanto o mundo se curva ao sistema, Deus levantará um povo que não se dobrará. Serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo, movidos por coragem sobrenatural. Eles não terão templos de pedra, mas corações consagrados. Eles pregarão o evangelho do reino com poder, e milhões ouvirão sobre Cristo nos lugares mais improváveis. Será a última colheita espiritual antes da vinda do Senhor. A Bíblia diz que os que conhecem ao seu Deus se esforçarão e farão proezas. Daniel 11:32. Estes serão os intercessores, os profetas, os vigilantes, o exército espiritual que permanecerá de pé quando o medo dominar as nações. Os julgamentos e os sinais celestiais. Durante esse período, Deus não ficará em silêncio. Os céus começarão a testemunhar sinais e julgamentos. O sol escurecerá, a lua perderá seu brilho e estrelas cairão do firmamento. Haverá terremotos em lugares improváveis, mares revoltos, e a natureza parecerá gritar contra a corrupção humana. Trombetas espirituais soarão, e cada toque representará um juízo sobre a terra.
Os que zombaram das Escrituras verão o cumprimento literal das palavras de Deus. E os que permanecerem firmes na fé entenderão que o Rei está às portas. O regresso do Rei. Quando tudo parecer perdido, os céus se abrirão. O verdadeiro príncipe da paz voltará, não com negociações, mas com poder e glória. Jesus voltará com os exércitos celestiais, e todo olho o verá. Ele pisará o Monte das Oliveiras, e Jerusalém será restaurada. O anticristo será derrotado, e as nações conhecerão o justo juízo de Deus. Aquele que foi rejeitado será agora reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O tempo está se cumprindo. O que os profetas viram, o que os apóstolos pregaram e o que Jesus anunciou, agora se desenrola diante de nós. Não é hora de medo, é hora de discernimento. É tempo de acordar espiritualmente, de se reconciliar com Deus e de buscar sua presença com sinceridade. O pacto pode ser político, mas o propósito é espiritual. A contagem regressiva começou. E a pergunta é: você está pronto para o retorno do Rei?